Muito bem, irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Única Online. Nós temos vivido esse tempo de desafios aqui na igreja, no mundo, na nossa sociedade, tempo de nos proteger. Estamos juntos, mas espalhados nas nossas casas. E para nós não perdermos aquilo que nós temos tanta consideração, que é o estudo da Palavra de Deus, nós estamos então disponibilizando para a igreja esse estudo bíblico online. A nossa proposta é continuarmos falando sobre a missionalidade da igreja. Por isso o tema que a gente escolheu para esse escolão, para esse tempo de escola bíblica, é A Missão Não Para. Nós vamos continuar falando sobre a missionalidade. Falamos sobre isso em janeiro, então aqueles que participaram conosco do escolão viram ali já alguns conceitos de missionalidade sendo trazidos para a vida da igreja, e agora vamos retomar isso numa série de estudos bíblicos durante os próximos domingos sobre a missão não para. E por que a missão não para? Porque nós estamos num tempo onde os desafios são grandes e às vezes nós pensamos como vamos continuar sendo igreja, como vamos continuar nos conduzindo dentro do plano, da missão que Deus tem para nós. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso, pensar sobre essa missão, continuar formulando na nossa mente os conceitos missionais que Deus tem para a sua igreja através da sua palavra, e vamos também falar como nós podemos ser missionais nesse tempo onde estamos reclusos, onde estamos tomando mais cuidado, onde tantas coisas estão suspensas. Então acompanhe a gente nesse tempo aqui de estudo bíblico. O nosso primeiro tema, a primeira lição, é uma introdução a esse tema, a missão não para. E queremos falar por que Deus tem essa missão, por que Deus não para a missão. E para a gente começar essa construção, construir esse pensamento, eu quero te convidar a perceber essa grande narrativa bíblica da missão de Deus. Deus já nos apresenta na sua palavra, desde o início, que ele tem um propósito claro para o seu povo, um propósito claro para a sua criação, e ele tem feito isso através da história, e ele tem conduzido essa história de amor, essa metanarrativa, para que ele chegue ali no seu propósito, para que ele cumpra o seu propósito. Então, Deus e sua missão. É o primeiro ponto que a gente vai conversar nessa primeira lição. A missão não para, porque Deus não para. Então, Deus tem uma missão, ele tem um plano, e após o pecado, quando ali houve essa circunstância que limitou aquilo que Deus tinha para a sua criação, ele começa a executar esse plano de redenção da sua criação. Ele começa a executar esse plano de redimir a sua criação. Nós vamos ver lá em Gênesis 3,15 o seguinte, você pode ir acompanhando comigo aí com a sua Bíblia, eu vou falar aqui muitos textos bíblicos, talvez eu vou citar eles todos, talvez eu vou ler algum pedaço, mas eu sempre vou falar qual é o texto bíblico, você pode anotar, depois você lê, ou você está com a sua Bíblia aí, se tiver mais agilidade, você pode acompanhar comigo essa leitura e fazer isso junto aqui com a gente. Então, o primeiro texto que eu quero apresentar para você, dentro dessa grande narrativa bíblica do processo missional de Deus, está lá em Gênesis 3,15, quando nós temos o proto-evangelho, e ali alguns autores dizem que essa é a mãe de todas as profecias messiânicas, quando depois do pecado, quando Deus vem exortar Adão e Eva, ele diz algo muito interessante, lá em Gênesis 3,15, o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então já está ali começando a ser apresentado, depois da queda do homem, depois da quebra do plano original de Deus, o propósito do Senhor de restaurar o seu povo, sabendo que existiria inimizade entre aquele que trouxe todo o mal para o mundo e aquele que seria o descendente, Jesus Cristo, a profecia do Cristo que viria para ali pisar a cabeça da serpente, e vencer a morte e vencer todo o mal. Então, nesse proto-evangelho, nós começamos a ver, a perceber aquilo que Deus começa a fazer. Em Gênesis 12, de 1 a 3, nós vamos ver Deus trazendo para Abrão também o seu plano missional, aquilo que ele quer fazer para resgatar a sua criação, aquilo que ele quer fazer para resgatar o seu povo, aqueles que ele chamou para ter relacionamento. Então, Gênesis 12, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí é muito importante a gente perceber essa última frase da promessa que Deus está fazendo para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção de Deus, através da semente que viria de Abraão, o descendente que viria, o próprio Cristo,
que seria a bênção para todas as nações. Então Deus começa já a executar o seu plano missional, trazendo para Abraão, separando Abraão, para que ele se torne então ali, a partir da sua descendência, venha o Messias. E é muito interessante quando você vai para Gálatas, no capítulo 3, Paulo vai trabalhar esse tema com a igreja da Galácia, do verso 6 ao verso 17. Ele vai falar do descendente, que é Jesus, e que desse descendente, da qual já havia profecia lá no proto-evangelho, viria aquele que seria bênção para todas as famílias da terra. Seriam benditas todas as famílias da terra a partir desse descendente que é Jesus. Então Deus começa a sua missão, começa a trabalhar a sua missão a partir dessa promessa feita a Abraão. E aí nós vamos ver então, durante todo o processo de formação do povo, todo o processo de construção do povo, Deus trabalhando para que esse povo se torne um povo que exalta, que adora o seu nome, mas nós sabemos que o povo no Antigo Testamento era um povo de dura cerviz, de um coração endurecido, que não estava disposto a entender a vontade de Deus e cumprir essa vontade. Deus começa então uma nova etapa dentro do seu plano, que é a vinda do Messias, que é anunciar a vinda daquele que viria para, de uma vez por todas, colocar as leis de Deus no coração do povo através de uma aliança que não mais seria quebrada. E aí nós vamos ver Isaías 43, do verso 18 ao verso 21, dizendo isso: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei águas nos desertos e nos rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então Deus começa agora a trazer uma expectativa, uma esperança para aquele povo rebelde, que viria aquele que seria de uma vez por todas o elo com o Senhor, que de uma vez por todas colocaria no coração daquele povo a vontade de Deus, a aliança com o Senhor. Então, seria escrito no coração do povo, de uma vez por todas, o plano de Deus, aquilo que Deus tem para o seu povo. E aí a gente vai ver lá em Jeremias, no capítulo 33, nos versos de 1 a 13, de 14 a 17, o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus começa a trazer ao povo que algo aconteceria, que algo viria, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tinha um plano estabelecido desde a queda, e ele executa esse plano, e ele utiliza dos profetas para dizer ao povo: olha, sejam sábios nas decisões que vocês estão tomando, porque eu estou fazendo coisas novas, eu estou trazendo coisas novas, e eu vou realizar algo grande, algo novo. E aí Jeremias continua dizendo, a partir dessa profecia: eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Jacó. A promessa que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará: o Senhor é a nossa justiça. Então o descendente, aquele que seria o descendente que traria aos corações, de uma vez por todas, um compromisso e um comprometimento com Deus, estaria vindo. E ele seria chamado: o Senhor é a nossa justiça. E aí o profeta continua dizendo, como boca do Senhor: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então, uma promessa do Messias que viria resgatar Israel e, de uma vez por todas, celebrar a missão de Deus de forma completa. E aí nós vemos, então, o nascimento de Cristo. Nós vemos essa profecia se cumprir, Jesus vem ao mundo, e ele nasce, e ele cresce, e ele começa seu ministério, e ele chama pessoas para discipular, para ensinar, para fazer pescadores de homens. E é interessante que Lucas 4, no verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então está falando aqui a respeito de Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, a partir do verso 18.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus confirma a sua missão. Ele veio, o Espírito do Senhor está sobre ele e o unge para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e para pregoar aquele ano aceitável do Senhor. E ele está aqui usando uma linguagem muito próxima do povo, porque o ano aceitável do Senhor era o ano de libertação, de renovação da terra, de libertação dos escravos. Então, Jesus está falando aqui, olha, eu vim para libertar, para trazer novidade, para trazer descanso aos corações, para libertar os pobres, os oprimidos. Ele veio para trazer vida, para restaurar os corações e assim cumprir a vontade de Deus, a missão de Deus. E Deus, então, ele continua exercendo a sua missão, cumprindo as etapas da sua missão para a restauração da sua criação. Continuando a perceber essa narrativa da história de Deus a partir da perspectiva bíblica e compreendendo a metanarrativa que Deus tem missional, nós vamos ver que Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, todas as coisas foram feitas novas. A igreja foi ali, então, impelida a partir dessa novidade a vivenciar a missão e pega o bastão para vivenciar a missão que Deus tem de restaurar a sua criação, de restaurar o homem, de demonstrar o seu amor, até que o final de todas as coisas venha. E é interessante que quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 21, de 1 a 5, nós vamos ver já o final. Então nós já sabemos o final da história, o final da missão, o final daquilo que Deus tem para o seu povo. E diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E aí o verso 3 vai dizer: e ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele continua dizendo no verso 4: e ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí que João vai dizer no verso 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. De uma vez por todas, Deus faz novas todas as coisas. Ele cumpre as profecias que ele trouxe aos profetas como boca dele. Ele cumpre aquilo que ele falou para Abraão, que o descendente dele viria. Ele cumpre todos os passos da missão que ele executou. E ele diz: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então a gente já sabe o final da história. A missão de Deus é uma história que ele está escrevendo e nós já sabemos o que vai acontecer. Por isso a missão de Deus não para. A missão de Deus não vai parar por causa de uma doença, de um vírus ou de qualquer outra situação que possa vir sobre o homem. A missão de Deus vai se cumprir até o dia que todos aqueles remidos pelo nome de Jesus estiverem junto com o Senhor, reinando em glória. Então, essa certeza nós temos. Muito bem. Quero agora que a gente converse sobre um segundo ponto, a Missio Dei. Eu vou falar muito nessas lições, muito sobre isso, sobre essa Missio Dei, essa missão de Deus. A certeza que Deus está em missão para resgatar o homem, para resgatar a sua criação, para a sua glória. Lá em Lucas 19, 9 a 10, quando a gente vê a narrativa de Zaqueu, a visita que Jesus faz à casa de Zaqueu, como Zaqueu se prostra diante de Jesus e como ele ali, diante do Salvador, ele se rende a ele. No versículo 9 e 10 nós vamos ver o seguinte desfecho: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Deus, salvar e buscar a sua criação. Para a gente entender um pouquinho sobre a Missio Dei, essa expressão, a gente precisa pontuar o momento histórico que essa Missio Dei começa a ser
trazida à tona, começa a ser discutida, essa expressão começa a ser falada, porque a missão de Deus está acontecendo. Ela foi registrada na Bíblia, ela foi ali fomentada na palavra de Deus. Homens e mulheres do passado falaram sobre essa missão, falaram sobre essa Missio Dei, mas foi em 1932, numa conferência missionária em Brandemburgo, que Karl Barth, um teólogo reformado suíço, trouxe esse pensamento, trouxe essa expressão. E depois, alguns anos, em 1952, ainda por influência de Barth, numa outra conferência, que se reviveu esse termo, e esse termo começou a ser discutido e conversado no meio teológico, a Missio Dei, a missão de Deus, entender o Senhor e entender a missão que Ele está cumprindo, entender que Deus é um Deus que está em missão, Ele tem uma missão, Ele tem nos deixado uma missão, e Ele tem construído essa missão ao longo dos anos, ao longo da história, e Ele vai terminar essa missão. Então a gente precisa entender esse momento histórico para você saber conceituar bem essa Missio Dei. O livro que nós estamos usando como base, ele vai trazer uma frase muito interessante. A missão é interesse e obra de Deus. Portanto, hoje, nada é tão importante quanto fundamentar a missão da igreja em Deus. Também é justamente nos círculos evangelicais que é necessário essa convicção bíblica de que Deus atua no mundo, de que atua na história da humanidade por meio de pessoas vocacionadas e enviadas. Este é o coração da missão. Deus está em missão. Deus está levantando a sua igreja em missão. Deus está levantando pessoas em missão. Deus está tocando o coração de pessoas através da missão executada por aqueles que Ele tem levado ao mundo. Então nós não podemos desassociar o que Deus está fazendo com a sua missão. E por que Deus tem essa missão? Por que Ele está engajado nessa missão? Nós já falamos, Ele quer restaurar a sua criação, Ele quer restaurar o homem, Ele quer restaurar o seu plano original. E qual é a motivação de Deus de tornar a si mesmo um missionário para o mundo? A resposta é muito simples. Deus quer salvar o mundo que Ele criou e que Ele ama. O seu amor ao mundo é forte motivo por trás da sua missão, por trás dessa Missio Dei, por trás da missão de Deus. Ele ama a sua criação. Isaías 63:9, acompanha aí na sua Bíblia, você pode ver. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Na angústia do coração do homem, nos processos que o homem estava escolhendo para si, para o mal que havia no coração do homem, Deus se tornou o angustiado, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. E é interessante que o anjo aí está com letra maiúscula, porque faz uma referência ao Messias que haveria de vir. Então o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e por sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus, em Cristo Jesus, assume o seu papel fundamental de restaurar a raça humana através da cruz. Ele, por amor, se entrega para que nós possamos viver a plena vontade que Ele tem para nós, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para a nossa vida como sua criação, para que possamos ter em abundância a presença dEle na nossa vida. Deus salvou porque ama e tem misericórdia, tá bom? Muito bem, o motivo do seu amor não está no comportamento das pessoas que Ele ama, mas na sua decisão. Deus nos ama e Ele decidiu nos amar. Quando a gente vai perceber a parábola que Jesus conta do filho pródigo, quando a gente se questiona se aquele filho realmente ele vai ao encontro do pai porque ele havia no seu coração tido realmente uma transformação ou se ele queria comer, nós ficamos pensando, é mais provável que ele foi porque ele queria comer. Ele pensou, poxa, os empregados do meu pai têm alimento, têm comida, e eu estou aqui. Em nenhum momento ele fala, eu estou triste porque eu entristeci o coração do meu pai. Ele diz, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. Mas o interesse dele de retornar para casa foi o interesse da fome. Ele não queria passar fome, ele não queria passar mais a necessidade de ter que comer comida com os porcos. E aí ele retorna para sua casa. E é interessante que o pai não pergunta para ele por que ele retornou, se ele estava arrependido, se ele queria pedir perdão. Ele simplesmente abraça e beija aquele filho. E é isso que Deus faz conosco. Ele tomou a decisão de nos amar. Ele tomou a decisão de nos resgatar. Independente se em nós há um desejo genuíno disso. Porque Deus nos amou primeiro. E aí sim nós podemos responder ao seu amor. Aí sim nós podemos dizer, Deus, eu entendi o teu amor e eu quero me entregar ao teu amor. Eu quero amar, eu quero decidir amar ao Senhor. E essa decisão é algo que Deus nos permite ter, de o amar. Mas, primeiramente, Ele decidiu nos amar. Efésios vai nos dizer uma coisa muito interessante sobre a Missio Dei.
e sobre o amor de Deus derramado nas nossas vidas desde a antiguidade, desde sempre nos seus planos. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Paulo está dizendo isso no capítulo 1, a partir do verso 3, algo muito significativo para o nosso entendimento do plano de Deus para nós, do plano dele de nos redimir, do plano dele de nos ter perto, de nos ter próximo a ele. E ele continua dizendo no verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Deus tem uma missão, ele está executando essa missão, ele está em andamento nessa missão e desde a antiguidade ele nos predestinou como filhos para que nós tivéssemos um relacionamento com ele, com o Pai, com o Deus de amor, com o Deus de graça que ele é. Deus decidiu nos amar, isso é algo concreto, e ele executou isso na cruz, derramando o seu sangue, pagando o preço que era nosso, para que nós tivéssemos liberdade de entrarmos diante dele, de estarmos na sua presença e que pudéssemos desfrutar da sua presença. Então essa missão de Deus está fundamentada na sua natureza. Deus é amor e por amor ele tem construído essa missão, tem dado cada passo nessa missão para que nós, de uma vez por todas, estejamos juntos na eternidade. Por isso a missão não para. Deus é um Deus em missão e até que tudo esteja concretizado, até que tudo esteja concretizado, até que todos os seus filhos estejam com ele na glória, desfrutando da sua presença, ele está agindo, ele está em missão. John Piper, no seu livro Alegrem-se as Nações, a Supremacia de Deus em Missões, ele escreve algo muito interessante. As missões não representam o alvo fundamental da igreja, mas a adoração sim. As missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam, no momento, uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta de missões. É a meta de missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. Missões é uma ferramenta. Deus tem um objetivo, juntar toda a sua criação para a honra e glória dele. E para cumprir esse objetivo, ele está executando uma missão. E ele nos convida como igreja a trabalhar com ele nessa missão. Por isso, agora, eu quero falar com você sobre a missio ecclesia, a missão da igreja. Deus tem a missão, ele está executando a sua missão, por amor ele está levando a sua missão à frente, mas ele passou o bastão para a igreja. Agora a igreja também está envolvida na missão. A missão da igreja é continuar a missão de Deus de espalhar o evangelho para que todo povo, língua e nação glorifique a Deus. O livro base que nós estamos usando, o Abraçando o Mundo, diz que quem não ama nada no mundo também não transformará nada no mundo. Quem não ama nada no mundo sempre terá dificuldade para entregar sua vida pelo mundo. O amor é o fundamento da missão. Sem amor, ela não existe. Por isso que nós vamos ver Jesus dizendo lá em João 3,16, um verso que nós repetimos desde criança, falamos isso o tempo todo, sabemos de cor, né? Porque Deus amou tanto o mundo que de tal maneira ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E por amar o mundo, ele cumpre a sua missão. Mas para a igreja cumprir a missão e continuar fazendo aquilo que Deus deu para ela fazer, de espalhar o evangelho, ela precisa olhar o mundo com amor. A missão não para em Deus, mas ele dá essa missão agora para a igreja. E nós precisamos, com os olhos de amor de Deus, olhar para o mundo para poder realmente encarnar esse amor de Deus para as pessoas. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas que não têm Deus
e Cristo nas suas vidas estão sem esperança, o que vai acontecer, nós vamos morrer, nós vamos sobreviver, o que vai acontecer com o mundo depois disso, as pessoas estão precisando de alento e de esperança, e nós como igreja podemos abraçar com o amor que Deus nos dá essas pessoas, podemos abraçar o mundo hoje e dizer, há esperança, porque Deus está em missão, Ele nos ama, Ele não nos abandonou, e Ele vai completar, mesmo que a situação seja difícil, Ele está no controle de todas as coisas, e nós precisamos ser boca de Deus nesse momento. E aí nós podemos perceber, para entender o envio da igreja, que Deus começa enviando o seu Filho ao mundo para que, na nossa vez, nós possamos ser enviados também ao mundo por amor, para espalhar esse amor. Deus Pai envia o seu Filho. Em João 1, no capítulo 1, nós vamos ver toda a construção ali daquele primeiro capítulo de João, falando sobre o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, que Ele estava no princípio das coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aí João começa a dizer, então, olha, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. O Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, e o Verbo encarnou-se e veio ao mundo, mas o mundo não o quis, o mundo não o conheceu. Mas aqueles quantos o receberam, que o receberam o Verbo, a palavra de poder, a palavra que dá vida a todas as coisas, que é Jesus, esses foram feitos filhos de Deus. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Então Deus envia Jesus. No seu plano missional, na sua missão, Deus envia Cristo para que nós possamos entender aquilo que Ele está fazendo. Mas ambos também enviam o Espírito Santo. Deus envia Cristo. Cristo vem, entrega-se na cruz, Ele ressurge, Ele vive, Ele vence a morte. E quando Ele está indo, subindo ao céu, Ele promete o Espírito Santo. No último momento, com os apóstolos na mesa, onde ali em Lucas 24 nós vemos toda essa narrativa, Jesus fala com os discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, eu vou derramar o Espírito Santo sobre a vida de vocês, e Ele vai os encorajar, Ele vai consolar, eu não vou deixar vocês órfãos, mas Ele vai habitar em vocês, e Ele será o Pai em vocês. E aí lá no João 14, 16 e 21, nós vamos ver exatamente Jesus dando esse direcionamento aos discípulos. Olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai vos dar um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. E aí ele vai falar no verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, através do Espírito Santo, nós temos a certeza que nós estamos com o Pai, que nós estamos com Cristo, e Ele está em nós através do seu Espírito Santo. E aí o verso clássico desse capítulo que todo mundo sabe, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu vou me manifestar a Ele. Então o Espírito nos encoraja, a partir do coração aberto ao seu ensino, que nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos tem dado como mandamento. E aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, que os executa, que os vive, esse é o que o ama verdadeiramente. E aí nós vemos a Trindade agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enviando a igreja, os crentes em particular, para cumprir essa grande comissão. E nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 1, de 6 a 8, o médico Lucas, costurando essa narrativa do Evangelho de Lucas com o livro de Atos, no capítulo 1, dizendo, olha, Jesus, deixando o que Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós vemos Deus enviando Jesus, Jesus prometendo o seu Espírito, e os três enviando a igreja para cumprir essa missio ecclesia, a missão da eclésia, a missão da igreja, em estar em missão agora no mundo, propagando o Evangelho, propagando de forma intencional o reino de Deus, para que todo aquele que se converter não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviando a igreja para dentro do mundo, participando agora então desse movimento de Deus para com as pessoas, esse movimento de amor para com o mundo e a sua criação. Por isso, para a igreja é necessário
entender que o mundo não consegue viver de forma como Deus deseja. Por isso nós somos sal, por isso nós somos luz, por isso nós estamos aqui para pregoar o ano aceitável do Senhor. Assim como Jesus disse, olha, chegou o ano aceitável do Senhor, nós como igreja estamos aqui para dizer, olha, chegou o ano aceitável do Senhor, há uma oportunidade de redenção, há uma oportunidade de nova vida. A igreja é necessária no mundo, porque o mundo precisa de Cristo, o mundo está doente, o mundo precisa ser sarado, e nós somos a oportunidade de ser boca de Deus para esse tempo no mundo. A Missio Dei institui a Missiones Ecclesiae, que é a missão da igreja. A igreja deixa de ser a remetente para ser remetida, para ser enviada. A missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. Então, se nós estamos envolvidos com esse Deus missionário, nós vamos ser também enviados em missões. Nós vamos ser enviados a ser missionais como um movimento de Deus em direção ao mundo. Então, a igreja é um instrumento de Deus na sua missão. Ela, então, se torna também competente para executar essa missão, para ser, então, missional. Eu quero ler aqui um pensamento de Emil Brunner, que é um teólogo, que resumiu esse pensamento de forma precisa em sua dogmática. Ele diz o seguinte: a princípio, a igreja nada mais é do que o órgão, o portador da proclamação. Tudo que serve a essa proclamação é a igreja, e nada além dessa função é que torna igreja. A igreja é a existência proclamadora como um contínuo histórico na revelação. É verdade que precisamos manter em mente que essa proclamação não pode esgotar-se na parte verbal. É por isso que falamos da existência proclamadora. Não basta direcionarmos apenas as nossas palavras, mas nós transmitimos vida transformadora, vida na qual o próprio Deus se manifestou. Então nós não estamos só falando, nós estamos vivendo essa missão. Nós estamos falando da missão, nós estamos falando do conteúdo da missão, nós estamos pregando o Evangelho, mas nós estamos também vivendo o Evangelho. Nós estamos sendo enviados ao mundo, como Jesus nos envia. Jesus disse, né, Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus deixou isso quando ele foi assunto ao céu em Mateus 28, olha, toda autoridade me foi dada, portanto ide, façam discípulos, batize-os, ensine-os em nome do Pai e do Espírito Santo, e os ensine a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus ferramentou a sua igreja em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo para continuarmos essa missão de amor, a sua Missio Dei, agora como essa Missio Ecclesia, essa missão da igreja, e essa missão reconciliadora que nós temos. E aí, se a gente for lá lembrar do que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Cristo deixou em nossas mãos também esse ministério da reconciliação, porque fomos reconciliados em Cristo para com Deus, agora nós podemos também espalhar o evangelho de reconciliação para que outros também venham a se reconciliar em Cristo Jesus. Robert Warren escreve algo muito interessante. Uma igreja que se engaja ativamente na missão vai ver que participar da Missio Dei acarreta o deslocamento do foco da vida da igreja para a preocupação com o mundo, suas necessidades, alegrias e lutas. Se Deus amou o mundo de tal maneira a entregar o seu Filho e estar em missão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e entregou essa missão na nossa mão, nós agora como igreja precisamos nos preocupar com as necessidades do mundo. E aí entra o propósito da nossa lição, o propósito desse tema missional para a EBD. A missão não para. A missão não para porque a igreja está presa em casa, a missão não para porque nós não podemos sair nas ruas, a missão não para porque nós não podemos nos encostar mais, nos abraçar, nos cumprimentar, conversar. A missão não para. Deus ferramenta a sua igreja para continuar a sua missão. Ele sabia de tudo isso. Ele tem todas as coisas na sua mão, ele permitiu que isso acontecesse, e ele sabe qual que é o fim, e na Bíblia nós vemos que o fim é que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai estar com ele na vida eterna. E ele nos ferramenta, então. Nós estamos aqui agora exatamente executando uma ferramenta de Deus para que a gente continue a missão. Ele nos deu a tecnologia, as câmeras, os meninos aqui gravando, deu competência para eles para que nós pudéssemos aqui passar essa mensagem, que existe um Deus que ama as pessoas e que quer compartilhar o seu amor, e nós como igreja precisamos olhar para a necessidade do mundo hoje, ver o que Deus está fazendo e nos alinharmos com ele nesse sentido. Então a missão não para. Deus é um Deus missional, ele está em missão e ele passou esse bastão à sua igreja, e nós estamos então conduzindo a missão. Dentro de casa, através da internet, através do celular,
nós estamos continuando a missão que Deus nos deixou. O mundo inteiro é o palco da missão da igreja. E hoje Deus nos convoca a continuar firmes nessa missão que Ele tem nos dado. Deus tem uma missão, a gente viu essa metanarrativa na Bíblia, desde o início até o final, aquilo que ainda vai acontecer lá em Apocalipse, nós vemos que Deus está em missão e Ele fez promessas significativas para que essa missão se cumprisse. Ele fez essa promessa para Abraão, Ele fez essa promessa via os profetas que profetizaram a respeito de Cristo. Em Cristo Ele cumpre essa missão, Cristo morre na cruz, Ele paga o preço e ali Ele traz... Ele envia o Espírito Santo para que a igreja continue esse processo e nós estamos aqui hoje, cumprindo a missão que Deus tem nos dado. Por isso, a missão não para. A igreja não para porque Deus não parou a missão, até que estejamos todos glorificando ao Senhor na eternidade. Nós temos uma missão, porque Deus nos chamou para a sua glória, para viver para a sua glória. E para que todos possam viver para a glória do Senhor, a missão precisa ser executada. Nós vamos continuar na próxima semana conversando sobre a missão. A nossa proposta é conversar sobre 4 temas muito relevantes na vida da igreja sobre a missão, e nós vamos continuar na semana que vem ainda trazendo uma introdução a respeito disso. Fica com a gente, é um tempo muito abençoado. Você que é membro da IBBP, convide outras pessoas, nós vamos estar sempre entrando 9 horas da manhã no domingo, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de estar conosco no culto online, então chame outras pessoas, envie esse link para outras pessoas poderem cultuar conosco e vamos entender aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje. Ele não desistiu da sua missão e mesmo com todas essas situações que nós estamos vivenciando, novas situações que estão nos tirando do nosso conforto, tirando das nossas rotinas, Deus está fazendo algo e nós confiamos nisso. Eu te convido, então, para na próxima semana continuar esse estudo, continuar a entender a missão do Senhor para as nossas vidas e te convido a ficar agora, daqui a pouquinho, entrando o culto online. Vamos juntos celebrar o nosso Deus, vamos juntos adorar o nosso Senhor. Eu sou o pastor Nicolas, sou pastor de missões aqui da Igreja Batista do Barro Preto e que Deus te abençoe e continuamos, então, a depender do Senhor em todas as coisas. Um grande abraço.